Quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Muitas notícias mais do que deveriam ter para um vídeo somente. Então vou procurar trazer o que mais importa hoje, o resto eu deixo para amanhã, se for possível. Tem a lista de Jeffrey Epstein, né? Aquela ilha da fantasia e crimes sexuais, muito iguais a do P. Diddy, mais recente, que também veio à tona, né? Muita coisa. Tem aí a situação do conflito lá na Ucrânia com a Rússia, que Donald Trump está conseguindo finalmente encontrar um meio termo para resolver a situação. Ainda não se sabe em que termos propriamente dito. Tem muita coisa. E saiu agora há pouco a notícia de que Donald Trump revogou a licença para que a petroleira Chevron americana opere na Venezuela. Dizem que o Maduro recebia 500 bilhões de dólares para que a Chevron operasse lá na ilha, não é ilha, mas é como se fosse, né? Na Venezuela, um país que está totalmente perdido com a ditadura aí de Maduro. Acabou a mamata. É muita coisa que tem para ser dito, mas para amanhã em diante. Hoje eu gostaria de chamar a atenção para todos vocês, meus amigos, para a convocação que está sendo feita para a manifestação no próximo dia 16 de março. E por quê? Porque, segundo o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro, a principal manifestação deverá ser às 10 horas da manhã lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. E as principais pautas são anistia aos presos do 8 de janeiro, liberdade de expressão, segurança pública, custo de vida e fora o Inácio. Essas são as principais pautas. Muito bem. Como todos sabem, Jair Bolsonaro está avisando para quem vai participar de manifestações em todo o Brasil que procurem saber quais são as pautas e quem está organizando para evitar manifestações feitas por quem não é conservador, para infiltrados, inclusive do MST, para provocar o caos, né? E para evitar pautas que só vão servir para complicar ainda mais a atual situação, principalmente contra ele mesmo, Jair Bolsonaro. Por isso ele diz que não quer faixas, placas, pedindo o fechamento de instituições. Como todos estão sabendo, o agora deputado estadual Tomé Abduch, que foi criador do movimento Nas Ruas, se desvinculou da manifestação da Avenida Paulista, né, que vai acontecer também dia 16, às 2 da tarde, e irá participar dessa manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro. E por quê? Porque a manifestação de São Paulo está sendo muito promovida pelo MBL e pelo Partido Novo, que tem pretensões políticas com a chamada direita limpinha, aquela direita que quer se descolar de Jair Bolsonaro. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando a gente fala mal do Partido Novo, né? Que tem aí o Girão, o Van Hatten, o Zema. Só que o Partido Novo e esses nomes que eu indiquei nunca foram de fato bolsonaristas. Eles já atacaram muito o nosso presidente, já promoveram manifestação para impeachment contra Jair Bolsonaro lá atrás, no passado. Hoje, como a batata assou, a coisa ficou difícil, tentam se segurar na rabiola do nosso presidente para parecer aquele a quem nós devemos confiar, né? Muitos que sempre estiveram ao lado dele agora querem se preservar, já acreditando
na prisão de Jair Bolsonaro. E com isto, lá na frente, se colocarem como a nova solução. Eu tenho criticado muito o posicionamento desses políticos, não só do Marcel Van Hatten, como já critiquei e continuo criticando alguns posicionamentos do Nicolas Ferreira, e não estou aqui em momento algum dizendo que eles sejam maus políticos ou que eles sejam de esquerda. Nada disso. Eles são políticos de direita, sim, e são muito bons políticos. Principalmente o Nicolas Ferreira, que tem um caminho muito bem traçado para um futuro promissor e que é uma grande esperança para os conservadores lá na frente. Mas eu ainda não vi posicionamentos dele mais duros contra aquele ministro, por exemplo. Ainda não vejo ele muito colado, a figuras como Pablo Marçal, por exemplo. E isto, a meu ver, é um péssimo exemplo aos conservadores. Agora, eu sei que muitos não concordam com o que eu estou dizendo. Mas que tal vocês prestarem atenção nesse vídeo? O Bolsonaro está cedendo para sobreviver. Agora, quando ele se torna inelegível, o que eu esperava, né, dos outros que não concordavam com as decisões do Bolsonaro? Os caras falam assim, caralho, agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro. Sim. Exato. Agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro, porque senão o negócio vai ficar feio. Não. Os caras viram nisso uma oportunidade de ficar no lugar do Bolsonaro. Ah, então agora, pô, né? Que é, olha, desculpa, mas eu vou ser bem sincero aqui, que é o que tá na cabeça do Nicolas, que é o que tá na cabeça de muitos hoje. Que pensam que, não, eu vou marcar o meu terreno aqui agora, o Bolsonaro vai se fuder, daqui uns anos eu tomo. Mas o que vai sobrar do Brasil com o Bolsonaro preso? Diz pra mim. Eu tô viajando? Pode me criticar. Não, é exatamente. A sua situação é um outro exemplo disso, né? Assim, é uma mentalidade tão mesquinha de terceiro mundo. Tá na cara que o Nicolas já se ligou que ele vai ser uma grande liderança no futuro. Óbvio, acho isso maravilhoso. Só que ao invés dele entender que se ele não fizer nada agora, isso afeta o futuro dele, não. O Nicolas faz a sua agenda própria para poder ficar ali colado no Bolsonaro para não ficar mal. E aí depois, no futuro, ele vai voltar, ele vai apontar para o passado e falar assim, ó, eu não estava lá naquele rolo. Eu fui independente. É o medo de ser ridicularizado. Então, é por isso que o Nicolas não vem aqui. Ele pisa nos Estados Unidos e não é entrevistado por nós. Por quê? Ele não quer se manchar agora, porque ele quer se resguardar para o futuro. Qual o futuro, filhão? Diz para mim. Qual o futuro? Qual futuro você vai ter no Brasil? Qualquer pessoa, qualquer político. Por que o Eduardo Bolsonaro não tem medo? Porque ele sabe, ele não tem medo de estar do meu lado, de tirar foto, de me ver do meu lado. Eduardo é um dos únicos políticos. Ele, a Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, o Jorge Seif. Eles não têm medo, porque eles sabem do que está acontecendo nesse exato momento. Quem tem planos futuros, pensa o quê? Eu não vou me ferrar agora, para no futuro eu poder me dar bem. É a típica mentalidade brasileira mesquinha. E então, será que podemos duvidar do Alan dos Santos? Se foi por conta dele que finalmente aquele ministro acabou caindo na armadilha? Vocês se lembram de todo o trabalho do Alan dos Santos quando tinha o Terça Livre em pleno funcionamento e era o programa predileto da direita? Depois ele foi obrigado a sair do Brasil depois de ter visto sua casa invadida pela Polícia Federal, ameaças. Ele foi obrigado a sair. Procurou socorro nos Estados Unidos, ganhou lá o direito de viver oficialmente nos Estados Unidos, já conseguiu seu green card e continua lutando pelo mesmo propósito, acabar com a esquerda no Brasil, principalmente bater de frente com aquele ministro. Então ele tem um posicionamento político muito fixo, nunca mudou. Então isso é somente para abrir os olhos, porque na manifestação aqui em São Paulo, vocês sabem que vão estar ali essas figuras que são muito mais oportunistas do que realmente preocupadas com mudança política no Brasil, né? Com blogueiros, influenciadores e canais aí, né? Que gostam de competir com outros palanques quando tem manifestação na Paulista, né? Vocês sabem muito bem quem é quem nessas horas. Muito bem. É apenas um recado do presidente e a minha opinião.
Mas, mudando de assunto, vamos começar dando um pouquinho de risada com a vergonha que alguns blogueiros da esquerda, obviamente, devem estar passando agora. Presta atenção nesse pequenino vídeo. Sobre a estação dos Estados Unidos, e aí tem uma resposta interessante, porque o ministro Alexandre de Moraes deixou claro, olha, pode entrar com ação, não tem nenhum dinheiro, nem conta nos Estados Unidos, nem no exterior. Ou seja, do ponto de vista técnico, a preocupação que eu vejo do Supremo Tribunal Federal com a estação dos Estados Unidos é zero. No Supremo Tribunal Federal, a avaliação de que isso era esperado, né? De estratégia por parte de Trump é puramente político, efeito jurídico nenhum desse tipo de pressão vinda dos Estados Unidos, dos aliados de Donald Trump. Vamos mostrar para vocês, já está no blog, está na home da Globo.com, confere aqui, confere o texto lá, porque tem atualização. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão cobrando, gente, uma reação formal do Itamaraty às ações do Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou alvo de uma espécie de frente multifocal da família do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, por meio de Eduardo Bolsonaro, que está, inclusive, em eventos constantemente nos Estados Unidos, pedindo abertamente uma interferência em ações do judiciário brasileiro por meio, claro, de uma espécie de veto ao ministro, né? Se isso se tornar algo do Estado, aí a coisa escala. O trabalho que a extrema-direita, né, uma ala da família Bolsonaro e uma ala da extrema-direita está fazendo é permanente. Eles estão quase montando um bunker lá mesmo para obter algum tipo de vitória efetiva, ou seja, uma ação do governo contra o judiciário brasileiro. Ai, meu Deus do céu. Estavam tão tranquilos antes, debochando. Não tem perigo, não tem risco. Isso aí é só espuma do bolsonarismo. Isso não vai dar em nada. Mas e agora? Caíram do cavalo? Estão todos preocupados? Viram que a batata assou? Que o buraco é mais embaixo? E que não há como retroceder. Não tem como sair dessa arapuca que caíram. Vai vir muito mais coisas pela frente, podem ter certeza. Aliás, antes que eu me esqueça, eu queria dar um oi aqui para a amiga Anísia, se não estou me enganando, né? Estive hoje no Banco do Brasil e a conheci, se apresentou como uma ouvinte do canal, fiquei muito contente, quero mandar um abraço para ela aqui, ok? Muito bem, Anísia. Acho que é isso. Me desculpe se eu tiver esquecido. Mas ok. Meus amigos, todo cuidado é pouco. Então preste atenção com como aquele ministro foi todo cuidadoso no dia de hoje, durante a participação em uma sessão da corte, né? E que teve a cautela de fazer um discurso direcionado aos Estados Unidos, mas sem citar Estados Unidos, sem citar o nome de ninguém, dizendo que o Brasil está vivendo um crescimento na democracia e que o Brasil deixou de ser colônia lá em 1822, né? Está traçando caminhos democráticos. E disse, o que a vida quer da gente é coragem. Mas com uma expressão totalmente abatida, longe de ser aquele cara que grita grosso, fala duro, né? Disse que com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, constituindo com coragem, como sempre, e lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa. O que a vida quer da gente é coragem, disse ele. Que mané Guimarães Rosa? Quem é que está preocupado com o excepcional Guimarães Rosa nesse momento? É até uma vergonha usar Guimarães Rosa para um momento político vexatório como este. E dizer que ouviu isso de Carmen Lúcia, pelo amor de Deus, hein? Podia ouvir de qualquer um. É importante que todos nós reafirmemos os compromissos da democracia, direitos humanos, igualdade entre as nações e nosso juramento integral da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário. Será que ele está falando da mesma Constituição que nós conhecemos?
Acho que não. Penso que não. Porque a Corte Maior do Brasil não respeita. Já rasgou e jogou fora. Simples assim. Né? Juramento em defender a soberania do Brasil fazendo o que faz? Acho que está falando bobagem. Mas tudo bem. Parece, meus amigos, que dessa vez ele não quis lacrar, não quis dar ordens, não quis xingar ninguém. Está muito mansinho, porque ele sabe que entrou numa armadilha ao pedir socorro para o Itamaraty. Mas, segundo aí algumas blogueiras da Globo News, né, e da Folha de São Paulo, todas as ações que estão sendo tomadas pelos Estados Unidos fazem parte somente de um complô entre o bolsonarismo e o trumpismo. Coisas das cabeças deles, e que por isso o Brasil tem que reagir à altura. Reagir à altura com Celso Amorim? Sim, porque ele é o embaixador brasileiro de fato, porque o Mauro Vieira está ali só para assinar os documentos. E quando se toca no nome de Celso Amorim, é sinal de que porcaria vem à frente, que ele vai estragar muito mais do que já está péssimo. Segundo a blogueira da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, que dizem já ter sido amante de um Zé Dirceu, e também dito pela blogueira Daniela Lima da Globo, o trumpismo e o bolsonarismo se organizaram para desestabilizar via Estados Unidos o ministro Moraes, e para isto organizaram 3 frentes de combate. Acho que aí elas acertaram. Porque o primeiro caminho, os Estados Unidos vai se utilizar da lei Magnitsky, que é um nome que vem de um advogado russo, Sergei Magnitsky, que foi morto em uma prisão na Rússia no ano de 2009. Né? Os motivos da morte dele, evidentemente, servem de amparo para esta lei. Desde 2016, ela é aplicada mundialmente a quem for considerado pelos Estados Unidos violador dos direitos humanos em qualquer lugar do mundo. Um dos punidos, como exemplo, foi o ex-presidente da Corte Eleitoral da Nicarágua, né? O juiz Roberto José Rivas Reis. O site oficial que trata do histórico da lei o caracteriza como um controlador geral da Nicarágua, acima da lei, e que cometeu fraude eleitoral que minou as instituições eleitorais daquele país. Coincidência, não é mesmo? Parece que veio a calhar. Dentre as possíveis punições estão congelamento de ativos e contas bancárias nos Estados Unidos, restrições de visto de entrada no país ao infrator, assessores, familiares e restrições financeiras a empresas ligadas ao mesmo. Para ser acionada, a lei precisa ser aprovada por algum parlamentar para que dê início a um processo administrativo de coleta de provas que envolvem aí o Departamento de Estado americano e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E por isso mesmo, o deputado republicano Rick McCormick solicitou formalmente ao presidente Donald Trump, no início dessa semana, a aplicação da lei ao ministro citando Moraes. Ele pediu essa lei, Magnitsky. Logo em seguida, o senador republicano Mike Lee também questionou se a decisão de Moraes em abril de 2024, bloqueando perfis do X, seria matéria para a lei Magnitsky. Em segundo lugar, a segunda opção, de acordo às blogueiras, né, usar o acionamento da lei No Censure on Our Short Act, que já foi autorizada ontem pelo Comitê Jurídico da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e que se encaminhará agora para o plenário da Câmara e do Senado para virar lei. A finalidade, segundo ele, é criar instrumentos para punir com a proibição de entrar no solo americano
qualquer autoridade que no exterior atue contra a liberdade de expressão. E nesse caso o ministro Moraes se enquadra perfeitamente. Isso está mais do que claro, né? Por conta dessa decisão de ontem, o deputado Darrell Issa, que protocolou o projeto, comemorou a aprovação do texto e afirmou: censure um cidadão americano e você não será bem-vindo aqui nos Estados Unidos e será mandado embora. Por fim, a terceira opção citada aí pelas blogueiras, a utilização do Foreign Corrupt Practices Act, que significa a Lei de Práticas Corruptas no Exterior. Trata-se de uma das mais relevantes leis anticorrupção nos Estados Unidos, que já teve como alvo, inclusive, empresas brasileiras que foram investigadas na Lava Jato, como a Petrobras e a Odebrecht. Elas já foram investigadas pelo Departamento de Justiça, né? A Petrobras a Odebrecht teve que devolver bilhões de dólares à Petrobras aqui no Brasil, que foi num período aí onde até o Deltan Dallagnol, que era o procurador em Curitiba, queria usar esse dinheiro para abrir cursos, palestras, quis dar uma de migué, essa aqui é a verdade, né? E o próprio Supremo não autorizou, não deixou. Mas isso é outro assunto, e inclusive esse assunto está num vídeo que eu fiz sobre o dossiê de Sérgio Moro. Isso faz tempo, hein? A tese que vem sendo elaborada, segundo essas blogueiras meia-boca, por trumpistas e bolsonaristas, é que esta lei pode ser aplicada não apenas a casos de corrupção financeira direta, mas também a atos que envolvem benefícios políticos, manipulação institucional ou interferência ilegal que impacta interesses no país. Por exemplo, utilizar uma instituição brasileira para determinar multas ou ameaçar punir um funcionário específico ou uma empresa que opere dentro dos Estados Unidos, para poder conseguir algo considerado ilegal, como impor sanções globais, como foi a ameaça do ministro Moraes contra influenciadores que estão nos Estados Unidos. O posicionamento aí do Itamaraty, meus amigos, insere-se em um cenário de crescente embate jurídico e administrativo contra o ministro Alexandre de Moraes, e podendo converter-se em um incidente de maiores proporções na relação bilateral. Tenho certeza que os Estados Unidos está esperando uma resposta mais dura, um ato mais duro do Brasil. Estão com garfo e faca em cima do prato esperando. A declaração do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, que é vinculado ao Departamento de Estado americano, causou incômodo no Palácio do Planalto, que resolveu responder de forma contundente. Na avaliação de Rubens Barbosa, que deu uma entrevista lá para o esquerdista William Vac, né? O Rubens Barbosa, que é um ex-embaixador do Brasil lá de Washington e Londres também, ele falou que o Brasil não deveria ter se envolvido nesse processo, assim como não se envolveria em outros casos semelhantes. Na concepção do diplomata, a nota do Itamaraty escalonou o caso e o levou à esfera governamental. Não há por que o Itamaraty atuar especificamente nesse caso, mas também não há por que o Brasil manter distanciamento diplomático dos Estados Unidos. Isso não interessa a ninguém, sobretudo nesse momento de negociação de tarifas, onde os Estados Unidos está ameaçando impor tarifas elevadíssimas ao Brasil. E outros analistas, pessoas ligadas à diplomacia, avaliam da mesma forma. Muitos se esquecem que a relação Brasil e Estados Unidos começou a ficar na geladeira desde que o inquilino do Palácio do Planalto declarou apoio a Kamala Harris nas eleições presidenciais americanas, o que podemos considerar um erro fatal, um tiro no pé, para uma diplomacia entre dois países. Nesse tipo de situação, o chefe de Estado
deve se manter neutro para não se comprometer caso o vencedor seja o outro, diferente ao preferido dele. Então é claro que essa situação toda está deixando aí o ambiente político no Brasil, principalmente, né, aquele ministro, numa saia justa sem precedentes. Porque, a bem da verdade, eles achavam que tudo isso ia terminar em pizza, que isso não daria em nada e que ninguém seria afetado aqui no Brasil. Acreditavam que aquelas ações abertas pela Rumble e pelo Trump Media, lá na Flórida, ia ser somente um faz de conta, que não causaria problema algum. Ele se esqueceu do projeto de lei que já estava na mão de parlamentares republicanos para votar, como foi votado ontem lá no comitê, e que vai dificultar sim a vida de Moraes. Sem contar que ainda veio o problema a ser resolvido do Felipe Martins para descobrir quem falsificou sua entrada nos Estados Unidos, por quê e por quem mandou. Isso é um crime federal e deixa de ser uma acusação civil, o que é muito pior. E a relação bilateral Brasil e Estados Unidos pode sim ficar totalmente comprometida, pode sim se transformar numa bomba relógio para o Brasil, já que o Brasil não tem condições de competir com os Estados Unidos em nenhuma área. Não existe uma única área que o Brasil possa competir com os Estados Unidos. A nossa biodiversidade, o nosso agronegócio. Agronegócio existe no mundo inteiro. Uns países com mais, outros com menos. Mas se não pode comprar tudo do Brasil, compra um pouco daqui, um pouco de lá, ele vai ter o que ele quer do mesmo jeito. Sem contar que os Estados Unidos também é forte no agronegócio. Biodiversidade, os Estados Unidos também têm. Aliás, esse acordo que está sendo traçado pelo Donald Trump e que possivelmente o Zelensky vá a Washington assinar e aceitar para pôr fim ao conflito no leste europeu, embute aí uma destinação de 500 bilhões de dólares para a Ucrânia, para poder remontar seu sistema militar, desde que a Ucrânia ceda para os Estados Unidos recursos minerais em áreas consideradas difíceis de serem acessadas, porque lá estão minerais valiosíssimos e a Ucrânia não tem talvez a capacidade de extrair. E são componentes importantíssimos que eu, inclusive, vou tratar desse assunto num próximo vídeo. Eu não vou entrar mais em detalhe agora, porque eu falar isso de cabeça e de repente eu vou acabar me enrolando, né? Mas verdade é que a coisa está muito quente, o ambiente no Brasil está difícil demais. O Centrão está abandonando totalmente o atual governo. O atual inquilino do Palácio do Planalto está ficando sozinho, sem apoio dos próprios pares do PT, porque todos estão atrás de uma nova liderança. Estão procurando encontrar alguém para se amarrar, para se pendurar, porque em 2026 o PT será completamente destruído, definitivamente destruído, não vai sobrar nada do partido. Por isso eles querem se juntar ao PT. Prova disto foi ontem a reunião do inquilino do Palácio do Planalto com Tarcísio de Freitas para formalizar definitivamente a construção do túnel Santos-Guarujá. E que o Inácio fez questão de dizer que é uma evolução essa relação do governador de São Paulo com o Palácio do Planalto, querendo dar a entender que o Tarcísio estava se aproximando dele. Não. Tarcísio quer ver o túnel pronto. Tarcísio não nasceu ontem. Tarcísio de Freitas quer ser reeleito governador de São Paulo para depois sim pensar em presidência. Ninguém vai cair nessa lorota de que ele está ali, ora cumprimentando, tirando foto com o presidente que a população não gosta. Ninguém vai cair nessa lorota. Por quê? Quem está desesperado é o PT. É o PT, não os conservadores.
Então, meus amigos, era tudo isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero mesmo. Desejo que todos vocês tenham um excelente final de noite. Que deixem os likes aí no vídeo, não se esqueçam, ajude o canal a prosperar. Para divulgar os vídeos tem que se deixar os likes, né? E você que está assistindo e não está inscrito no canal, se inscreva. E colaborem com Terra Brasilis News. Toda ajuda é muito bem-vinda para que a gente possa continuar essa luta, essa batalha, até que um dia possamos dizer: Jair Bolsonaro voltou. Ok, meus amigos? Tenham todos um excelente final de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.